Olá, Deus te abençoe. Bem-vindo mais uma vez ao canal da comunidade. Nesta segunda semana da Quaresma, eu tenho certeza que deste Evangelho de hoje o Senhor tem muito para falar para cada um de nós. Te convido a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Reza comigo a armadura do cristão, de Efésios 6. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façai como eles, pois eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inicio falando desse versículo, quando o Senhor diz que a ninguém chameis de mestre, que a ninguém chameis de Pai, porque só Jesus é Pai, só Jesus é mestre. No sentido de colocar essas pessoas acima de Deus, né? Claro que nós temos um Pai, que nós temos mestres, são pessoas que nos ensinam, que nos formam, como os professores, mas colocar essas pessoas acima de Deus, é isso que nós não podemos, né? Porque só existe um só mestre, só existe um só Pai acima de todas as coisas. E colocar os nossos pais, colocar aqueles que nos formam, aqueles que nos ensinam, acima do nosso mestre, acima do nosso Pai, que é Deus, é um grande pecado. Mas é neste sentido que o Senhor nos coloca, né?
Nesse evangelho eu trago para nós 3 realidades, né, que nós precisamos lutar contra, que são, digamos, defeitos, né, talvez possamos chamar assim, dos escribas, dos fariseus, que nós, como cristãos, como aqueles que desejam seguir a Cristo, não podemos viver essas realidades, né? Que é a vaidade, que é a incoerência e que é a hipocrisia. Principalmente nesse período de quaresma, o Senhor ele vem nos dar a graça de não vivermos essas realidades, mas pelo contrário, de lutarmos realmente contra. De lutarmos contra para que possamos ser felizes, né? Vivendo realmente a vontade de Deus. A vaidade aqui no sentido de ser vistos. Os fariseus, o texto bíblico ele nos fala disso. Os fariseus eles gostavam de fazer as coisas para serem vistos, ou seja, eles tinham uma grande vaidade nesse sentido. Eles queriam aparecer de qualquer forma. Então, tudo que eles faziam não é porque eles queriam evangelizar, porque eles queriam levar as pessoas para Deus, mas eles faziam porque eles queriam mostrar que eles eram bons, que eles eram os melhores, né? Gostavam de rezar em praças públicas para chamar atenção na forma que rezavam. E nós precisamos lutar contra isso, porque todos nós temos vaidade dentro de nós, mas nós precisamos fazer o máximo para que aquilo que nós fazemos seja não por vaidade, mas por amor. Porque se for por vaidade, não vai ter fruto. Se for por amor, vai ter fruto de evangelização, né? Tudo aquilo que nós fizermos. Então, tudo aquilo que eu for fazer, que seja por amor, seja com o desejo de aparecer Jesus, e não a mim, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo, naquilo que eu canto, naquilo que eu professo, mas que venha aparecer Jesus, que toda vaidade humana ela possa cair por terra. Uma outra realidade que eu até anotei aqui é a incoerência. Os fariseus eles falavam e não viviam aquilo que falavam, né? Ou seja, eles eram muito incoerentes. O Senhor nos dê a graça de não sermos, mas o Senhor nos dê a graça de vivermos aquilo que nós falamos, de testemunharmos principalmente o que nós acreditamos, né? Testemunharmos aquilo que vem do nosso coração, e aquilo que vem do nosso coração possa vir também do coração de Deus. Que nós não sejamos incoerentes, pelo contrário, mas que possamos realmente sermos testemunhas de Deus, que possamos realmente levar tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando através das Escrituras. Nesse tempo de quaresma, nesse período da quaresma, como precisamos falar de caridade, falarmos de jejum, como precisamos levar a boa nova de Deus para o coração daquelas pessoas que precisam ser convertidas. Então que o Senhor ele vem nos dar essa graça, a graça de vivermos o que falamos. Uma terceira realidade que nós precisamos lutar é a hipocrisia, né? Porque no sentido de sermos verdadeiros, né? Onde nós possamos realmente passar a imagem daquilo que nós somos, né? Que nós não sejamos hipócritas de anunciar aquilo que eu não acredito, de falar daquilo que eu não vivo, que eu não viva essa hipocrisia, mas que o Senhor ele me dê a graça de eu ser realmente verdadeiro, de eu passar a imagem da verdade de Deus naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo, naquilo que eu sou, naquilo que eu acredito. Precisamos realmente dizer e fazer. Os fariseus eles não faziam assim, né? Mas que o Senhor ele venha nos dar essa graça, a graça de dizermos e fazermos, né? De fazermos exatamente aquilo que eu anuncio. Aqueles que procuram seguir a Jesus, eles têm que dar testemunho daquilo que eles acreditam. Nós precisamos acreditar no único Deus, o único e verdadeiro que é Jesus. Então que esse santo evangelho ele venha nos enriquecer nesse sentido. O sentido de anunciarmos, mas principalmente no sentido de dar testemunho daquilo que eu falo. Existe uma frase muito popular que diz que eu sou fruto das minhas escolhas. Se eu escolho ser de Cristo,
eu dou testemunho de Cristo. Se eu escolho ser católico, eu preciso dar testemunho de uma pessoa católica. Nesse período de quaresma, o Senhor ele nos chama a vivermos mais as obras de misericórdia, de sermos mais caridosos, de alimentar aquele que tem fome, de levar uma palavra para aqueles que precisam. E se eu acredito nisso, eu tenho que fazer isso por amor e não por vaidade, não para eu mostrar para as pessoas que eu sei falar, que eu dou esmolas, que eu sou uma pessoa caridosa, mas que eu faça por amor. Que o Senhor me dê a graça de tudo aquilo que eu for fazer seja realmente com o objetivo de evangelizar, com o intuito de ver que o outro vai ficar bem com aquilo que eu fizer, com aquilo que eu falar. Que toda a nossa ação ela possa ser realmente em benefício não meu, em benefício próprio, mas que toda a minha ação seja realmente em benefício de anunciar que Jesus é o Mestre, que Ele é o Pai de todas as coisas, que Ele está acima de todas as coisas, que toda a minha ação ela seja em benefício também do outro, da regra de ouro, como foi falado já nesses últimos dias, né, de levar para o irmão aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. Amém? Possamos rezar a nossa boa mãe acreditando na sua intercessão, possamos nos consagrar a ela. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.